Oiê, aqui é a Daniele do canal A Mina do Ouro e o vídeo de hoje é sobre risco país. Você já deve ter ouvido falar, mas você entendeu do que se trata? Presta atenção. Imagina que o governo do Brasil é uma pessoa, assim como você. Então, recebe e gasta, recebe e gasta, beleza. Qual que é a receita do governo? São os impostos, né? Porém, todavia, entretanto, a gente tem um investimento chamado Tesouro Direto, que é quando a gente empresta dinheiro para o governo a certa taxa. Então, é uma receita que ele tem, porém é uma dívida. Quando ele recebe os impostos, ele não tem uma dívida. Quando ele recebe o dinheiro do Tesouro, sim. Tá bom. E quais são os gastos? Bom, saúde, educação, depende do governo. Tem corrupção, né? Enfim, tem toda a estrutura e infraestrutura que precisa acontecer para o país andar, certo? Certo. E aí, você pensa que qual que é o seu limite de gastos? Até onde você pode gastar? Normalmente, até o seu salário. Esse é o seu teto de gastos. O que acontece quando você fura esse teto de gastos? Quando você gasta mais do que você ganha? Você se endivida, né? E quando você se endivida, você paga juros. E é aí que entra também o Fundo Monetário Internacional, o FMI, que empresta dinheiro para esses países todos que precisam, certo? Certo. Aí, minha gente, aonde que entra o risco país? Bom, o risco país é a distância, vamos lá, que um país fica dos Estados Unidos, por exemplo. Estados Unidos tem um risco país 0. A Venezuela tem um risco país acima de 10 mil pontos, mais ou menos, só para vocês terem uma noção. O Brasil, ele oscila. Então, o risco 0 dos Estados Unidos quer dizer o quê? Que é uma economia tão forte, mas tão forte que a chance de quebrar é nula. Já a Venezuela já é um país quebrado. Se o FMI quiser emprestar dinheiro para a Venezuela, a que taxa de juros ele vai emprestar? Porque ninguém empresta dinheiro de feliz. A pessoa empresta dinheiro querendo receber mais depois, juros, certo? Quanto que compensaria emprestar para a Venezuela a ponto de, meu Deus, será que eu vou receber? É a mesma coisa com a gente. Quando a gente tem aqueles ratings, aquele score, se você paga as suas contas em dia, você tem um score no Serasa. Se você atrasa sempre, se você deve, não sei o que, seu score é baixo. Logo, as taxas de empréstimos, de financiamento que você vai conseguindo do banco são maiores, porque você não é um bom pagador, entendeu? Então, risco país nada mais é do que esse tamanho de buraco entre as contas que você ganha, entre a receita que você ganha e os seus gastos, o que sai, né? O déficit. Então, quanto maior o déficit do país, maior o risco país. É por isso que é tão importante respeitar esse limite, né? Nossa, mas tá. Qual que é o problema? Você furou o teto de gastos, aí o FMI vai te cobrar mais juros. E tudo bem, porque você aumenta os impostos. Oi? Calma. Veja, quando o país tende a aumentar os impostos para aumentar a receita, não funciona. A gente viu nesses últimos anos o efeito da curva de Laffer. O que é a curva de Laffer? Teve redução de vários impostos em vários produtos, inclusive na gasolina. Isso incentiva a pessoa a gastar mais. Por exemplo, quando a gasolina chegou a R$7, o que aconteceu? O pessoal começou a andar de ônibus, desistiu de sair. Então, quando você desiste de sair, não é só o posto que não abastece seu carro e não ganha dinheiro. O restaurante que você ia comer não vende também, porque você não foi, entendeu? Mas, quando a gasolina abaixa a 5 por causa dessa redução de impostos, você acha que você está pagando menos imposto. Então, você tende a abastecer mais, porque ficou mais barata a gasolina. O dinheiro
Você tem uma diferença desses 5 para 7, você tem os dois. E aí você começa a escalar isso no questão de litro, tá? Você começa a escalar isso. Esse dinheiro que sobrou, você vai gastar em outra coisa. Então, você vai movimentar a economia em vários setores, entendeu? Então, parece que você está gastando mais, que o seu dinheiro está rendendo mais, por causa da redução dos impostos. Mas como é que o governo vê isso? Pela curva de Laffer. Ele vê aumento na arrecadação de impostos, porque você não está consumindo só a gasolina, você está consumindo a gasolina, você está consumindo restaurante, você está consumindo um passeio, entendeu? Você está arrecadando impostos em vários lugares. Então, quando ele diminui o imposto, não é óbvio, né? Mas quando ele diminui o imposto, ele consegue aumentar a arrecadação dele. Quando ele aumenta os impostos, as pessoas falam, opa, tá mais caro, não vou gastar não. Aí guarda. E aí a arrecadação cai, entendeu? Nessa que a arrecadação de impostos cai, você precisa recorrer a outros lugares. Mano, então vou aumentar a Selic, né? Porque já vai impactar na inflação. Lembra? A inflação tá totalmente relacionada ao aumento dos preços. Se você aumenta os impostos, a inflação vai aumentar. Se a inflação aumenta, a Selic vai aumentar. Se a Selic aumenta, você tem que pagar mais juros para a pessoa colocar o dinheiro lá no tesouro, emprestar o dinheiro para o governo. Só que nessa que o governo promete, tá vendo? Olha como é quase que burro, né? Aumentar impostos e furar o teto de gastos. Mas tem gente que faz. Na Argentina faz, para não falar do Brasil. Enfim. Você vai lá e aumentou a taxa de juros aqui da Selic. Só que tem gente que não quer correr o risco. Quando a esmola é muita, o santo desconfia. Nossa, melhor dos mundos, a Selic é 20%. Oi? Para a Selic estar a 20%, quanto que não está gritando essa inflação? Entendeu? O investidor estrangeiro que tem o dólar, que querendo ou não a gente gosta bastante, a economia nacional, muita gente é avessa ao risco. Então, quando a taxa de juros fica muito interessante, muito alta, a pessoa fala, prefiro um investimento mais conservador, tá muito arriscado esse país. O dólar vai embora. Oferta e demanda. O dólar foi embora. O que acontece? O preço sobe. O dólar fica mais caro, porque o dólar saiu da economia, entendeu? Diminuiu a oferta de dólar. Então, assim, é uma bola de neve. Dá para reverter? Dá para reverter. Só que quem começa com esse tipo de... aumenta impostos, fura o teto de gastos, aumenta a taxa de juros, não entende de economia. Ou se entende... é muito sem noção, entendeu? Então, fiquem atentos a esse tipo de movimentação, né? Beleza, aumentou o risco do país. Essas situações aumentam o risco do país. Então, fica mais caro, tudo fica mais caro. Não vale a pena. O certo sempre é enxugar os gastos e aumentar a arrecadação. Dá para aumentar a arrecadação sem aumentar os impostos, como eu expliquei para vocês da curva de Laffer. Dá para enxugar os gastos? Dá para enxugar os gastos. Enfim, administração básica, né, gente? Não deixe de se inscrever no canal, curta e comente esse vídeo e compartilhe com quem precisa urgentemente entender como funciona o risco país e quão grave é algumas atitudes que, infelizmente, ainda acontecem, mesmo com toda a informação na internet. Um beijo e até a próxima!